Olá, investidor. Fico feliz em te ver aqui no nosso quarto capítulo aí do curso, né? Quarta videoaula. Agora a gente vai falar sobre produtos de investimento. Vamos entrar no detalhe o que é renda fixa, renda variável e fundos de investimento. E antes de começar, eu acho que é interessante você saber algumas verdades, são as verdades necessárias. Bom, carro, casa própria, loteria, celular, título de capitalização, consórcio, nada disso é investimentos. E o principal, poupança não é investimento. Isso tudo vai te fazer ou perder dinheiro ou então vai deixar de ganhar. Por exemplo, casa própria, você vai pagar IPVA, você não vai estar ganhando dinheiro, isso não é um investimento. Você pode ter o seu sonho de ter a casa própria, mas não dá para considerar como investimento. Investimento é tudo aquilo que te faz ganhar dinheiro. Então, se aquilo te faz perder ou deixa de ganhar dinheiro, não é investimento. Logo, casa própria não é investimento. Carro, por exemplo, você vai pagar IPVA. Casa própria vai pagar IPTU. Consórcio você vai pagar uma taxa de administração para a instituição financeira. Enfim, isso tudo não é investimento e é importante você saber isso. Investimento é todo aquele investimento, todo aquele ativo que te gera uma renda, beleza? Então agora a gente vai conhecer no detalhe o que é renda fixa, renda variável e fundos de investimento. Vamos começar com renda fixa? Qual que é a diferença básica entre renda fixa e renda variável? Na renda fixa, você vai conhecer as condições de rentabilidade e na renda variável não. Então, na renda fixa, antes de você investir, você já sabe quais que são as condições de rentabilidade daquele ativo. E na renda variável não tem como saber. Por exemplo, se você compra uma ação, uma decisão política, uma decisão econômica pode afetar essa empresa, pode afetar o preço dessas ações, dependendo alguma atitude de um presidente americano, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso tudo afeta o preço das ações. Então, na renda variável, a gente não tem como saber as condições de rentabilidade, o próprio nome diz, renda variável. Já na renda fixa, a gente sabe as condições de rentabilidade, beleza? Então, vamos começar. Renda fixa, a gente pode dividir em pós-fixado, pré-fixado e híbrido. São as três principais categorias aí dos produtos de renda fixa. No pré-fixado, vou citar um exemplo aqui, vamos supor que você vai aplicar em um CDB, que é um produto de investimento, que vai te pagar 12% ao ano sobre o valor aplicado, independente de qualquer cenário. Ou seja, se você aplicar 10 mil nesse CDB no começo do ano, você sabe que até o final do ano, chegando no final do ano, você vai ter uma rentabilidade de 12%. Ou seja, você vai ter os seus 10 mil no final do ano mais R$ 1.200 de juros. Então é assim que funciona um título pré-fixado. Agora vamos dar um exemplo de um investimento pós-fixado. Pós-fixado geralmente ele vai ser atrelado ao CDI, que é aquela taxa que eu falei no vídeo anterior, que é o certificado de depósito interbancário, mas que ele é utilizado como referência, como indexador de vários produtos de renda fixa. Então vamos supor que você resolveu aplicar em um produto que chama LCI, que eu vou explicar mais um detalhe aí para frente. Você aplicou nessa LCI e ela está prometendo te pagar uma rentabilidade de 150% do CDI no ano. Então, pegando o mesmo exemplo, você aplicou ali 10 mil no começo do ano. Se o CDI até o final do ano, como ele é pós-fixado, a gente não sabe qual que vai ser a rentabilidade do CDI. Mas vamos supor que você aplicou hoje, no começo do ano, e no final do ano você vai resgatar esse valor. É o vencimento desse título. Então, se ele pagou 150% do CDI e nesse período o CDI deu 10%, ou seja, você vai ter 15% de rentabilidade no vencimento desse título. Beleza? Então é assim que funciona um produto pós-fixado. Deu para ver a diferença? No pré-fixado eu já sei qual que é a rentabilidade daquele ativo e quanto que eu vou receber antes mesmo de chegar na data de vencimento. Já no produto pós-fixado, eu sei qual que vai ser o percentual que eu vou receber em cima do indicador, do indexador, que no caso é o CDI. Mas eu não sei ainda qual que vai ser a rentabilidade do CDI, porque ele é feito ali diariamente. Mas ao chegar no final do vencimento desse investimento, eu sei que eu vou receber 150% do CDI. Se o CDI deu 10% nesse período, 150% de 10% é igual a 15% de rentabilidade sobre o valor que eu apliquei. Então, mais uma vez, se eu apliquei 10 mil, 15% sobre esse valor vai dar 1.500, beleza?
Então falamos do pré-fixado, falamos do pós-fixado. Agora a gente vai falar de um produto híbrido. O que é um título de renda fixa que tem a rentabilidade híbrida? Ele vai te pagar uma taxa pré-fixada e uma taxa pós-fixada. Vou pegar um exemplo de produto que é o Tesouro IPCA+, que é um produto do Tesouro Direto. Ele vai pagar 5% pré-fixado, vamos supor, né, no exemplo, 5% pré-fixado mais a inflação do período, que é o IPCA, que a gente falou na aula anterior também. Então, vamos supor que você aplicou, mais uma vez, aplicou no começo do ano e carregou esse título até o final do ano. Se ele te paga 5% mais a inflação, no final do ano eu vou ver, eu sei que eu já tenho mais meus 5%, mas qual foi a inflação do período? Qual foi o IPCA? Nesse ano o IPCA deu 4%. Ou seja, a rentabilidade geral desse título vai ser de 9% sobre o valor que você aplicou. Então, isso que funciona. A gente tem o CDB, tem os títulos pré-fixados, que a gente já sabe a rentabilidade na hora. Tem os pós-fixados, que a gente sabe qual que é o percentual do indexador, que pode ser o CDI, como eu citei no exemplo. E a gente tem o híbrido, que vai mesclar uma taxa pré-fixada mais uma taxa pós-fixada. Beleza? Bom, uma observação importante. Nos títulos de renda fixa, nós já conhecemos as rentabilidades antes mesmo de aplicar, mas não necessariamente qual vai ser a rentabilidade. Igual nesse exemplo aqui do título híbrido que eu citei do Tesouro IPCA, eu sei que eu vou receber meus 5%, mas eu não sei qual que é a inflação do período. Então eu já sei qual que é a condição de rentabilidade, mas eu não sei qual que vai ser a rentabilidade mesmo. Beleza? Eu vou colocar uma tabela aqui na tela para você dar uma olhada, que eu vou mostrar para onde vai o dinheiro que a gente investe. Então, por exemplo, quando a gente aplica em título público, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo, a gente está investindo em um título do governo. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a gente empresta o dinheiro para o banco. A LC para as financeiras, a LC é a letra de câmbio, ela é muito parecida com o CDB, só que ela serve para financiar ali o setor, as financeiras, né? LCI e CRI, letra de crédito imobiliário e certificado de recebíveis imobiliários. Esses dois servem para financiar o setor imobiliário. Já a LCA e o CRA, que é letra de crédito do agronegócio, e certificado de recebíveis do agronegócio, servem para financiar o setor de agronegócio. E debênture é um título de crédito que ele serve para financiar as empresas. Então, vamos supor que uma empresa quer fazer um grande investimento. Ela quer construir um porto para receber, exportar minério e dar sequência no trabalho que ela executa ali na empresa. Essa empresa ela não vai ter o recurso necessário para fazer esse porto. Então, o que ela faz? Ao invés de pegar dinheiro emprestado com o banco, que seria muito caro, ela emite um título de crédito, ela emite essa debênture e os investidores aplicam na debênture dessa empresa. Em contrapartida, a empresa vai colocar uma data de vencimento para esse investimento e vai estipular uma taxa de juros. Então, quando você aplica na debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa fazer um investimento em maquinário, em infraestrutura, enfim, a empresa vai utilizar aquele dinheiro para fazer algum tipo de investimento nela mesma. Beleza? Eu coloquei também nessa tela os produtos de renda fixa que estão com asterisco, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Por exemplo, LCI, CRI, LCA, CRA e as debêntures voltadas para infraestrutura, todos esses ativos são isentos de imposto de renda para pessoa física. Beleza? Então isso é importante a gente saber, que quando a gente aplica nesses produtos através de uma conta pessoa física, não vai ter cobrança de imposto de renda sobre a rentabilidade. E um outro ponto super importante, que o imposto ele é sempre calculado sobre a rentabilidade, não sobre o montante geral. Isso aí eu vejo que os investidores fazem muita confusão e é legal você saber disso também. Outra tabelinha importante falando de renda fixa é a tabela regressiva do imposto de renda. Então, CDB, letra de câmbio, debênture que não for voltada para infraestrutura, para construção de porto, rodovia, aeroporto, esses três produtos vão ter imposto de renda sobre a rentabilidade. E eles vão seguir basicamente
a tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, de 0 a 6 meses que esse dinheiro ficar aplicado, o imposto de renda vai ser de 22,5% sobre a rentabilidade. De 6 meses a 1 ano, cai para 20%, 1 ano a 2, 17,5%, e acima de 2 anos cai para a alíquota mínima de 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Mas isso o investidor não precisa preocupar, porque a própria instituição financeira que você estiver fazendo essa aplicação, ela já recolhe esse imposto de renda no momento que você fizer o resgate, então isso aí é tranquilo. E como eu disse, reforçando, o imposto de renda ele vai ser calculado sobre a rentabilidade e não sobre o valor total. Beleza? Outro tópico legal da gente falar é o Tesouro Direto e os títulos públicos. Eu vejo que os investidores às vezes fazem confusão do que é Tesouro Direto, o que é título público. Então vamos apresentar aí. O Tesouro Direto é a plataforma online de investimento exclusiva para pessoa física, na qual o governo federal ele vai disponibilizar títulos públicos para os investidores. Mas o que são esses títulos públicos? O governo federal ele arrecada impostos para poder investir no país. E às vezes falta algum dinheiro para poder fazer mais investimentos em infraestrutura, saneamento, educação, saúde. E ele emite títulos do governo para poder arrecadar esse dinheiro das pessoas físicas e utilizar esse dinheiro para investir no país. Em contrapartida, eles estipulam uma data de vencimento para esses investimentos, geralmente é longuíssimo prazo, 10, 15, 20 anos, e estipula uma data e estipula também uma taxa de juros. Então, o título público é o que é comercializado dentro da plataforma do Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto nada mais é que a plataforma online que disponibiliza os títulos do governo federal. Beleza? Os títulos públicos eles possuem diferentes taxas e vencimentos. Então, a gente tem o Tesouro Prefixado, que ele é a antiga LTN e NTNF, no qual paga o valor principal mais uma taxa de juros no vencimento, que é o caso do Tesouro Prefixado, que era a antiga LTN, e também tem o Tesouro Prefixado com cupom semestral, ou seja, de 6 em 6 meses ele vai pagando juros proporcional ao período. Temos o Tesouro Selic, que é a antiga LFT. O Tesouro Selic ele é pós-fixado e ele vai ser atrelado à rentabilidade da taxa Selic, igual a gente falou no vídeo anterior. Então, o Tesouro Selic ele segue ali a taxa Selic. E também temos o Tesouro IPCA+, que é a antiga NTNB. A gente tem o Tesouro IPCA+, que é aquele que faz o pagamento do principal, que é o valor investido, mais o cupom de juros no vencimento, mais a taxa de juros no vencimento. E a gente tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Esse, ele vai pagar a taxa de juros semestralmente. Ele vai pagar a inflação mais uma taxa pré-fixada semestralmente. Então, assim que ele funciona. Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+. Beleza? Vamos dando sequência. Então, aqui eu concluí a renda fixa. Essa é a parte de renda fixa. A gente entra agora em renda variável. Renda variável são os ativos que possuem retornos não previsíveis. Nessa categoria de ativos, a gente não tem certeza da rentabilidade do dinheiro no tempo. Como eu citei no começo aí do vídeo, quando a gente investe em ações, não dá para ter certeza qual que vai ser a rentabilidade dessa ação. Isso não tem como a gente pré-definir, porque vários fatores vão afetar o preço da ação. Então, se a empresa estiver indo mal, esse preço da ação pode cair. Se a empresa estiver indo bem, pode subir. Se o país, de um modo geral, estiver com a economia muito redonda, caminhando bem, a tendência é que essa ação valorize. Uma decisão econômica no exterior pode afetar diretamente a nossa bolsa. Tensão de guerra, alguma coisa nesse sentido também afeta a bolsa direto, que pode afetar o preço das ações. Então, renda variável, quando a gente fala de renda variável, são ativos que não dá para saber qual que é a rentabilidade, beleza? E quais são os ativos de renda variável? A gente tem ações, câmbio, commodities, contratos futuros, ETFs, opções, isso tudo é renda variável. Como o foco do nosso curso é independência financeira, a gente vai dar atenção especial aí para ações, porque ações é um ativo super interessante para a gente ter numa carteira de longo prazo para os investidores que têm um perfil aí moderado, agressivo e que têm interesse em investir em empresas. Agora eu vou falar de ação.
A ação é um título emitido por empresas para poder captar recursos. E o que as empresas fazem com esse recurso? Geralmente elas vão investir no negócio dela para crescer mais, vão expandir essa empresa, levar talvez para outras cidades, para outros estados. Então quando uma empresa coloca as ações dela na bolsa, é para poder captar recursos para ela poder crescer ainda mais. E qual que é a vantagem de se tornar acionista ou comprar as ações dessa empresa, né, que é o termo acionista? Qual que seria a vantagem? O investidor ele recebe parte do lucro dessa empresa e cresce junto com essa empresa. Então você compra ela por 10, se a empresa for crescendo, for caminhando bem, de 10 vai para 12, que vai para 15, vai para 20, e conforme essa empresa vai recebendo lucro, parte desse lucro é direcionado para os acionistas. Então você vai recebendo o que é chamado de dividendos, que é parte do lucro dessa empresa. Falando de renda variável, a gente tem dois caminhos no mercado financeiro. Um é o caminho da especulação e o outro é o caminho dos investimentos. Como o nosso curso é voltado para investimento de longo prazo, o foco é mais o caminho do investimento. É mais voltado para análise fundamentalista, a gente vai entender os dados contábeis da empresa, ver quais que são empresas lucrativas, que têm potencial de valorização, vai pegar as recomendações dos analistas, vendo quais empresas são mais sólidas, pouco endividadas, enfim, olha os dados contábeis, ou seja, vai para a escola de análise fundamentalista. E dentro do mercado financeiro, eu falei de análise fundamentalista, mas também tem análise técnica, análise gráfica, que aí olha mais preço da ação, estuda gráfico, comportamento de preço, e é mais voltado para especulação. Então, como eu já citei aqui que o nosso objetivo são investimentos de longo prazo, eu acho que a análise fundamentalista faz mais sentido para a gente comprar ações sólidas de empresas que têm um potencial bom de valorização, e algo mais para o longo prazo. Eu, particularmente, eu vejo a ação como um ativo que pode me proporcionar uma renda vitalícia e o alcance da minha independência financeira. Por que uma renda vitalícia? Enquanto aquela empresa existir, enquanto aquela empresa estiver lucrativa, ela vai ser obrigada a distribuir parte do lucro dela com os acionistas. Então aquilo ali vai te proporcionar uma renda vitalícia. Enquanto aquela empresa estiver saudável e distribuindo lucros, aquele ativo ali ele vai ser seu para sempre. Enquanto ele estiver na sua carteira, você não vender, você vai recebendo parte daquele lucro também. Legal? Agora vamos falar um pouco sobre fundos de investimentos. Levantei alguns pontos principais aí sobre fundos de investimentos para poder facilitar a análise na hora de fazer boas escolhas. Fundos de investimentos são instrumentos de investimentos coletivos. Enquanto na renda fixa e na renda variável, o investidor ele aplica por conta própria, ele vai aplicar no CDB, numa LCI, numa debênture por conta própria, ou então vai comprar umas ações. Já no fundo de investimento é diferente. Você tem um fundo de investimento que vai ter um gestor ali, que é um profissional de mercado altamente qualificado, e os investidores vão aplicando dinheiro nesse fundo. E a partir do momento que você aplica o dinheiro, você vai estar comprando cotas desse fundo. Legal? Você comprou as cotas desse fundo, você vai lucrando ou você vai ter a rentabilidade da sua carteira de acordo com o valor daquela cota. Então, se você aplicou R$10.000 nesse fundo, cada cota do fundo é R$1, conforme o fundo vai oscilando ali, ou de forma negativa ou positiva, você vai tendo a rentabilidade dos seus investimentos de acordo com a cota daquele fundo. Legal? E quais são os principais fundos de investimentos que a gente tem no mercado? São renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações e fundo cambial. Vou falar algumas regras de aplicação, resgate e cotização, porque alguns investidores ainda confundem, não entendem esses prazos, acabam fazendo más escolhas, tá com ideia de investimento de liquidez alta, mas acaba aplicando em um fundo que tem resgate em D30. Então isso aí pode comprometer um pouco, e da mesma forma, às vezes poderia ficar com investimento por longo prazo e acaba aplicando um fundo de liquidez diária e deixa de ter uma rentabilidade um pouco melhor. Então é legal você conhecer esses conceitos para poder fazer boas escolhas na hora de investir. Primeiro, prazo de cotização na aplicação. Geralmente é D0 ou D1. O que isso significa? Eu apliquei no fundo hoje, se ele é D0, ele aplica na mesma hora. No mesmo dia, minha cota já está rendendo. Agora, se ele é D1, ele vai ser contabilizado só no dia seguinte. Então, prazo de cotização na aplicação é isso.
Agora, prazo de cotização no resgate, se o fundo é, por exemplo, D30, o valor da cota vai ser definido só no 30º dia. Então vamos supor, eu apliquei ali num fundo que a cota era R$1, a cota foi valorizando ao longo do tempo, quando eu fui ver ali, cheguei no dia que eu queria solicitar o resgate, minha cota estava 1,31. Beleza, minha cota está 1,31, eu solicitei o resgate, se o fundo TD30, só daqui a 30 dias que o dinheiro entra na conta. Então, enquanto nesse período do que eu solicitei o resgate e que o dinheiro entra na conta, o fundo vai rendendo. Então pode ser que no 30º dia, o valor da minha cota de 1,31 ela passou para 1,40, ou então pode reduzir, de 1,31 passou para 1,28, acontece isso. Então tenha consciência que se você pedir o resgate hoje, o valor da cota vai ser o valor do 30º dia. Aí entra mais um campo importante, que é a liquidação financeira. A partir do momento que define o valor da cota, vamos supor que o valor da cota ficou estipulado 1,40, o fundo tem até 5 dias úteis para poder efetivar essa liquidação financeira, que é quando o dinheiro sai do fundo e cai na sua conta de investimentos. Então, o fundo vai definir se resgate em D5, D4, D3 ou D0, cotizou, o dinheiro já entra. Enfim, são algumas regras, alguns conceitos importantes em fundo de investimento para a gente ter noção antes mesmo de fazer a aplicação. Existem outras categorias de fundos de investimento também. Tem fundo de investimento em direito creditório, que é o FDIC, tem fundo exclusivo, fundo de investimento em participações, fundo destinado a investidor qualificado e profissional, que é outra categoria de investidor. Tem fundo de índice ou ETF, que é o Exchange Traded Funds, que são fundos que às vezes replicam algum índice, pode replicar o Ibovespa, pode replicar o S&P 500, que é a bolsa americana. Então tem alguns fundos que são até negociados em bolsa e eles permitem ao investidor diversificar a carteira também. Tem também um ativo super importante que é o fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário, eles são negociados em bolsa, assim como as ações, assim como os ETFs, e o fundo imobiliário é basicamente um grupo de investidores que investem em imóveis. Esse fundo imobiliário ele vai ter um gestor profissional de mercado, como eu disse, altamente qualificado, que ele vai estar responsável nas aquisições de empreendimentos imobiliários. Então, o fundo de investimento imobiliário, o foco é em empreendimento imobiliário. E normalmente esses fundos, o interessante deles é que eles fazem pagamento de renda mensal através dos aluguéis. Então, o gestor, por exemplo, ele comprou uma cota de um fundo de uma laje corporativa e está alugando aquele espaço ali para uma empresa, aquela empresa vai pagar o aluguel mensal para eles e o gestor tem que distribuir esse aluguel entre os cotistas. Então, quem tem o objetivo de ter uma renda mensal, ter uma carteira com fundo imobiliário é super interessante porque mensalmente aquele dinheiro vai entrando na sua conta. E quanto maior a sua carteira de fundo imobiliário, maior vai ser o valor que você vai receber. Quais que são as vantagens? Geralmente são imóveis de grande porte, então às vezes você tem um apartamento ali que você aluga, seu dinheiro está todo concentrado nesse apartamento. Se você compra fundo imobiliário, você consegue acessar shopping, galpão logístico, faculdade, hospital, são vários ativos de grande porte, mas você consegue aplicar o valor que você deseja. Então dessa forma você consegue diversificar sua carteira de uma forma muito simples. O legal também é que eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, esses rendimentos mensais, então entra o dinheiro já descontado de imposto de renda. Você não tem dor de cabeça com inquilino, com condomínio, com vacância do imóvel, IPTU, nada disso. E são de altíssima liquidez. Em 2 dias, se você vende hoje, daqui a 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então é bem interessante porque assim como as ações eles são negociadas na bolsa, então a liquidez é em D2. Os FIIs eles são divididos pelos ativos que compõem a carteira. A gente tem basicamente 2 tipos, que é o fundo de tijolo e o fundo de papel. No fundo de tijolo, eles investem em imóveis reais e pagam renda de aluguel mensal. Então, mensalmente você vai recebendo parte daquela renda gerada pelo fundo de tijolo.
Já fundos de papel, eles investem em ativos financeiros do mercado imobiliário e em fundos que aplicam em cotas de outros fundos, que é chamado de fundos de fundos. Então, fundo de papel, ele não aplica no imóvel diretamente, ele vai comprar ativos, direitos creditórios, tudo voltado para o setor imobiliário também. Já as principais categorias de fundo imobiliário são fundo de agência bancária, fundo de desenvolvimento imobiliário, fundo de empreendimento educacional, fundos de fundos, fundos de galpões industriais, fundos de hotéis, híbridos, hospitais, fundo de laje corporativa, fundo de recebíveis imobiliários, fundos de shoppings. Então a gente tem uma diversidade grande de fundos que a gente consegue diversificar a carteira. Beleza? Então aqui a gente encerra esse capítulo sobre produtos de investimentos. Vou deixar você aí com um resumo do capítulo, que retoma todos os conceitos que a gente abordou. E qualquer dúvida, estou à disposição. Meu contato está na descrição do vídeo. Beleza? Abraço, valeu, até o próximo vídeo, hein?